Na minha concepção, existem dois grupos que fariam jus ao título de embaixadores da música paulistana. Grupos que, divididos por gerações diferentes, têm a mesma expressividade em relação ao sentimento tocado no coração de quem ama este que é o maior estado e essa que é a maior capital do país. Eu me refiro a Demônios da Garoa e também ao Sampa Crio, que entre baladas e romances encontra em JC Sampa voz ativa para temas delicados como política, a responsabilidade governamental e o crescimento da sociedade de maneira ordenada. E neste Café com Jaime, o bate-papo não é com o Sampa Crio, o grupo musical que embala os sonhos, os romances de gerações, mas sim com o meu amigo JC Sampa, em um bate-papo super descontraído, falando sobre a realidade do atual cenário político. Então não perca essa pílula do Café com Jaime com JC Sampa. Sejam bem-vindos a mais um Café com Jaime. Fala, pessoal. Vocês sabem que nós temos agora essas pílulas do Café com Jaime que antecedem a estreia do nosso programa. Então é uma coisa bem simples, um café bem amistoso com pessoas que eu considero especiais, amigos, queridos. E hoje eu trouxe para bater um papo com a gente, não o JC Sampa do Sampa Crio, mas o Sampa, que é um cara que gosta de falar de política, de bate-papo, de cultura. Eu trouxe o Sampa para a gente bater um papo sobre coisas aleatórias. Então nós vamos ter esse tempinho para conversar sobre coisas que eu sei que ele gosta também. E aqui não tem essa de conflito, a gente conversa sobre tudo. Então, primeiro quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos novamente, né? Sempre solícito. E eu quero te fazer uma pergunta que muita gente... Tem um ditado que muitas pessoas falam que eu acho que atrapalha o crescimento do Brasil. Política, religião e futebol, se discute sim? Primeiramente aí, obrigado pela oportunidade mais uma vez aí, Jaime, de estar aqui com você. Se discute, tem que discutir, né? Porque são coisas que, se você não discutir, se você não conversar sobre essas coisas, eu acho que da parte de religião, eu não discuto. De religião, cada um tem a sua mesmo e não interfere. Eu acho que a religião que cada um tem. Eu, por exemplo, não tenho religião. Eu sou cristão. Eu acredito na palavra de Cristo. Eu acho a palavra mais poderosa que tem. A Bíblia, eu acho um livro magnífico, transformador. Acho que resposta para tudo que você quiser na vida está na Bíblia. É um guia. Em nenhum outro lugar você vai encontrar respostas tão certeiras como você encontra na Bíblia. Principalmente acho que da palavra de Jesus Cristo, né? Nos versículos dele e dos apóstolos dele. Mas quando é política, sim, porque se você não discutir, se você não decide, não discute política, não debate, não se posiciona, alguém vai fazer isso com você. E você pode ser que o resultado seja um tiro no escuro é um tiro no escuro você deixar as pessoas decidirem com você. Então você tem que discutir. Agora, o que tem hoje? Uma intolerância muito grande, porque as pessoas estão mais como se fosse um time de futebol, né? Então as pessoas, às vezes, por orgulho, acabam não mudando o posicionamento ou não parando para pensar, independente do qual lado seja. Eu tenho um lado, já fui de outro, e se precisar passar para o outro lado de novo, mas você tem que ter um lado, porque são duas coisas que não existe, para mim, meio termo. Ou é direita ou é esquerda. Esse papo de centrão, para mim, sempre foi o pior de tudo, porque o centrão é aquele que está sempre à venda. Quem pagar mais, leva. Então eu sou totalmente avesso a centrão na política. Esse papo de centrão é coisa de quem só tá na política por corrupção e por ter benefício próprio. Então, centrão para mim é descartado. E quando fala centrão, geralmente está falando de esquerda. Por quê? Porque a esquerda é mais propensa. A esquerda, vamos dizer assim, que a esquerda é mais propensa a atrair com meios ilícitos, que eu diria de pagar, para ter o apoio deles. É como está acontecendo agora. Nesse momento da eleição está acontecendo exatamente isso. E geralmente quem está no centrão está enrolado com corrupção. Não todos, mas a maior parte está. E aí o que acontece? Eles ficam na mão de várias maneiras. Nesse momento, por exemplo, eles sabem que se forem dar apoio ao candidato da direita, no caso, o único candidato que tem da direita é só um que tem, os outros é puro mentira, que é o Flávio Bolsonaro.
Se forem dar apoio para o Flávio Bolsonaro, eles vão se enrolar com o STF. Então você vê que já tem esse tipo de coisa e quem está dizendo não sou eu. Está nas matérias aí dos principais jornais, inclusive da própria Globo News. E quem acompanha tem que acompanhar tudo. Então, na minha opinião, o Centrão não serve para nada, a não ser para atrapalhar o Brasil. É uma porcaria. No dia que acabar esse negócio de emenda, o Centrão acaba. Que o cara fica em cima do muro esperando para ver onde vai. Veja bem, eu sou muito assim. Não importa. Nesse momento que eu estou falando com você, eu sou bloqueado pelo Jair Bolsonaro e sou bloqueado pelo Tarcísio de Freitas. Eu não sou bloqueado pelo Lula. E, no entanto, eu não apoio o Lula. Mas por que acontece isso? Porque eu não cobro em quem eu não voto. Eu jamais vou entrar na página do Lula, no perfil dele, para xingar ele pelas coisas que eu já sabia que ia acontecer. Eu não vou cobrar ele por coisas que eu já não votei nele, porque eu sabia que, eu já tinha certeza que ia acontecer. E não estou falando de coisas boas. Não tem nada que eu possa ver de positivo no governo desse sujeito. Agora, em quem eu acreditei, em quem eu apoio, desses eu vou cobrar. E eu não vou cobrar porque eu acho que eles estão fazendo tudo errado, mas por pontos específicos. E, infelizmente, cara, eu acredito que não foi nem o Jair que me bloqueou, foi o Carluxo, que é o cara que cuida das redes dele. E isso que ele me falou foram pessoas ligadas, próximas deles. Mas não tem problema, continuo apoiando do mesmo jeito. Fica um filho desses, não precisa de inimigo. Tem que posicionar, porque veja bem, tá? Você querer culpar a direita pela situação que o Brasil está, não é justo. Por quê? Porque se você pegar um mapa de todos os partidos que que eles chamam de redemocratização, na minha opinião, isso aí é uma palavra mentirosa do que aconteceu de 85 para cá. A única vez que a gente pode falar que teve um candidato de direita, embora oriundo do centro, foi os 4 anos com 2 de pandemia do Bolsonaro. E ainda assim ele entregou a economia melhor do que hoje nós temos com um candidato que já está no 3º mandato dele. Ele vai completar 3 mandatos completos e teve mais 6 de Dilma. Então, vocês pegam todo esse período, se o país está nesse limbo, e eu digo limbo, não é só econômico, eu estou falando do econômico é fácil, você não precisa ter dinheiro. Você está falando num contexto social total. Social, é o caos social, é a própria violência, né, urbana, que não tem um combate que deveria ter. Você sabe que não vai ter o Brasil não vai virar um paraíso porque a direita vai assumir, não é isso. Mas você precisa ter leis que assegurem o cidadão poder sair com a família e não adianta um presidente chegar e falar, pô, você ficar marcando bobeira com o celular, o ladrão vai chegar e vai tomar mesmo. Lula declarou isso essa semana. Como assim? Eu trabalhei, eu quero ter meu celular, eu quero usar meu celular, eu quero fazer uma selfie, eu não posso, de alguém vai chegar e tomar. Fizeram isso com a repórter da Globo e fizeram isso com a repórter da Jovem Pan. Elas fazendo matéria, o moleque passou, pegou com a bicicleta. E ele acha que quer dizer, o culpado é quem comprou o celular, é o dono do celular. Então, esse tipo de coisa que não dá para aceitar. E eu acho que quem apoia esse tipo de coisa não pode reclamar se o cara fizer isso com ele. Porque... Como é que você vai reclamar? Se o teu próprio presidente que você apoia, ele não combate isso. Você falou um negócio muito interessante, porque você é extremamente ativo nas redes sociais em relação a isso. Mas já fui mais. Eu sou Mas ainda é mais do que a média. Sim, eu sou mais que a média, talvez, do meio artístico da direita, que é omissa. Eu não estou falando dos esquerdistas, não. Esses aí, eles dão a cara mesmo. Porque eles se sentem protegidos. Sim. Né? Agora, felizmente, os artistas que são de direita, eles se omitem. Eu até compreendo por um lado, cara, mas não adianta. Você está num país, cara, você tem que lutar por um país melhor para todo mundo. Eu vou falar para você uma coisa que eu falei pro meu DJ lá, né? Que ele é mais tendencioso à esquerda. O Alan. Se fosse para colocar, veja bem, na situação que eu vivo da minha música, do meu trabalho, na música, pela minha situação atual, e não é atual que eu falo
de um tempo para cá, eu ia adorar que continuasse o Lula, em termos econômicos. Por quê? Porque hoje você tem juros de 15% para mais. Quem investe, para quem tem algum dinheiro que possa deixar investir, paraíso. é um paraíso. Por isso que os bancos, por isso que Lula não é o pai dos pobres, ele é o pai dos banqueiros. E os banqueiros, a Faria Lima ama o Lula. E a grande mídia, quem tem dinheiro, ama o Lula. E essas pessoas investem para que ele esteja no poder. Ele foi solto para isso. Na época do Bolsonaro, o juros estava quase zero. Os juros de banco, de investidor. Para o investidor, isso era péssimo, porque ele está acostumado a ganhar entre 12% a 15% do dinheiro que ele investe. Você não vai conseguir fazer isso em país nenhum. Nos Estados Unidos você não consegue. Então, mas eu não posso. Eu falei para ele, mas como que eu vou pensar em mim, no país que tem 200 milhões de pessoas? Eu não posso, só porque para mim pode ser benéfico ter esse tipo de governo, esquecer que o país não sou eu só. E eu quero andar com segurança, eu quero que eles andem com segurança. Eu daqui a pouco vou partir, né? Quando eu falo daqui a pouco eu idade mesmo, eu estou passando, daqui a pouco eu passo dos 60, já estou com 60. A gente não está brigando por isso. E a gente vê a sacanagem toda que acontece nesse país, não é de hoje, pô. Olha quantos escândalos envolve o nome do Lula. Nesse momento, ele é um candidato com mais de 80 inquéritos contra ele. 80. Ele é um cara que está investigado ou condenado ou alguma coisa com a justiça ligada à corrupção. 80. Nenhum presidente no mundo hoje tem essa ficha corrida dele. Como que eu vou acreditar que esse cara vai fazer alguma coisa que vai mudar se ele teve 3 mandatos, agora é o 3º, ele elegeu a Dilma, e porque ele é um cara, sem dúvida nenhuma, muito carismático. Isso aí ninguém vai dizer que o Lula não é. Eu mesmo já fiz campanha por ele, na primeira pelo menos. E eu não entendia tanto de política e não entendia tanto disso, não tinha internet, né, para mostrar o histórico da pessoa já quando ele era sindicalista, senão eu já li, já não tinha votado nele. Então esse pessoal é muito por esse lado, eu não sou por esse lado. Direita e esquerda foi um nome que se denominou separar as coisas ali, na Revolução ali Francesa, naquela parte ali. Mas não é isso, é o direito errado, pô. É o direito errado, é direita, direito. E, né, mas hoje tá errada, pô. Hoje, quando a gente fala de direita e de esquerda, tem uma coisa que eu acho que para as pessoas que não estão muito ligadas, dá para a gente definir assim, a grosso modo, e eu quero que você me corrija nas colocações que eu fizer. Não vou corrigir nada, porque você tem o seu direito de ter sua opinião, pô. Não tem que corrigir, eu tenho um contraponto. Quando a gente fala assim de direita, né, eu conheço você, nós temos aquele apego à família, sim, aos bons costumes, sim, né? E eu falei uma coisa recentemente que muita gente me tacou pedra, que eu disse que eu era contra parada gay, que eu era contra até mesmo marcha para Cristo com dinheiro público. Com dinheiro público, com dinheiro público. Com dinheiro público. Aspas, né? Ou seja, o problema é o dinheiro público. E exatamente. Coisas. E o que eu sempre falo em relação, por exemplo, à parada gay, eu vou dar um exemplo, até para a gente contextualizar. Você pega um evento aí, vamos imaginar que tivesse um evento, você pega teu filho, eu pego o meu, imagina que nós temos aí criança pequena, a gente não gostaria de ver num ato libidinoso um casal hétero ali na Avenida Paulista servindo de exemplo para uma criança, um casal hétero, num evento qualquer. A mesma coisa acontece em relação a qualquer denominação, enfim. O que eu penso? Não é segredo para ninguém, eu sou um cara que eu sempre me alinhei com as questões de direita, por conta dos conceitos de família. Eu achei que você era de esquerda. Não. Mas sabe por que eu achei? Porque o símbolo da tua marca tem uma estrela e tem uma pessoa apontando, lembra um pouco aquela questão do comunismo. Mas tem uma história diferente, tem inclusive o 23, até a gente já volta para esse assunto, o 23 anos de nascimento do meu pai, pai era de 1923, Michael Jordan, o vermelho, uma cor forte, presente em muita coisa, inclusive no Chicago Bulls. E a estrela, aquela coisa que a estrela de cada um tem que sempre brilhar e sempre buscando tudo. Quando eu via, eu falava, mas pra mim não tem problema, eu tenho tantos amigos que são de esquerda, não tem problema. Inclusive Naldinho, né? Naldinho de esquerda é um cara sensacional. Amigaço. Mas o que eu quero dizer? Que às vezes as pessoas não entendem e acham que quando a gente combate alguma coisa da esquerda, nós estamos segregando, né? Que de repente nós que saímos de uma vida mais simples,
estamos segregando as pessoas, tal. Não é isso, gente. É que eu vou usar aqui um exemplo clássico. Tem um vídeo que toda vez que eu falo e vejo esse vídeo, é um dos vídeos que mais me dói. Eu assisti esse vídeo. O menino com a namorada, ele foi ser assaltado. Ele se ajoelhou, pedindo pro cara não levar o celular. O cara deu um tiro no peito dele. Foi. Infelizmente, você não vai... Olha, raras às vezes eu me posicionei assim, mas eu vou ser bem objetivo. Você não vai ver um cara, infelizmente, da esquerda, falar assim, ó, eu condeno esse ato amplamente, claramente. O cara chegar e falar assim, meu, ó, quem rouba tem que ir preso, tem que ficar, jogar chave. Por quê? Os caras se preocupam em ter o apoio de qualquer pessoa, independente se é bandido, independente se é... E no começo da nossa conversa, você falou uma coisa assim, eu cobro do ex-presidente, eu cobro do... Eu cobro de quem eu apoio. De quem apoia. Eu trouxe no nosso podcast, uns anos atrás, o Hugton, que é um cara que não tem nada contra ele, trouxe ele, que apoiava o movimento dos sertanejos na campanha do Bolsonaro. E, porra, eu levei ele, que eu queria ouvir as ideias, a gente tava lá, se eu levei é porque eu apoio. E no meio disso tudo ele falou uma besteira, ele falou, no Brasil passa fome quem quer. Então é uma frase pesada. Existe um contexto, né? No contexto dele, no Brasil passa fome quem quer. Eu não concordo com isso. Nunca vou concordar que passa fome quem quer. Tem, obviamente, assim, um contexto, mas não é o que se aplicava ali. Porque você pega, por exemplo, nós temos uma galerinha agora mais idosa que sofre reflexo de 2 décadas ou mais de coisas que não vêm dando certo, e não pensa você que um negócio que não dá certo agora vai estourar amanhã. E dizer isso hoje em dia, diante desse caos aí. Que não é um caos que nasceu hoje, né? Não, nasceu com o PT. Nasceu com a esquerda. Nasceu com lá atrás. A chegada da esquerda nesse país aqui, a coisa desandou, né? De todos os modos, e era isso que eles queriam mesmo, né? Para implantar, eles têm que primeiro implantar o caos para poder impor aquilo que eles desejam para o Brasil, que é o comunismo, né? E não é o comunismo da China, o deles é muito pior. É pior. É o tupiniquim aqui, é o chavista, né? Que é você, que é outra coisa assim, né? Cuba, essa miséria. Eu ouço pessoas, assim, defendendo Cuba, defendendo isso e atacando. Agora pergunta na hora de viajar, se não vão passar viaja. um dia lá. E na verdade vira uma escala, assim, porque concluindo o meu pensamento, o cara de direita hoje é visto como quem segregou o pobre, é o cara que, mas você não quer que o pobre saia. Não é nada disso, gente. O que a gente quer? Que o cara da comunidade respeite a mãe, respeite o pai, que ele trabalhe, ganhe dinheiro, compre os seus bens, compre os seus produtos, mas numa sociedade baseada em valores, baseada em respeito. Vocês se lembram de uma exposição de um banco que os caras colocaram uma pessoa nua para uma criança tocar, e falou que era... Cultura. Gente, onde que está a memória de vocês? Então o Brasil está abandonado pela cultura. Há uma lavagem feita nas pessoas assim, que a esquerda apoia demais a cultura. Não é bem assim. A cultura começa com... Eles compram os artistas com dinheiro em pseudos, que eles chamam pseudocultura. E pseudos intelectuais. Pseudos. Porque o que acontece? Sabor intelectual. Tá na hora de separar isso. Sabor jornalista, é o que mais tem aí. Porque o que acontece? Cara, essa história de que preto não pode ser de direita, de que pobre não pode ser de direita, isso é racismo, é preconceito. Por quê? Então você não pode respeitar sua mãe, respeitar a família. Eu vou me falar uma coisa. O Lula diz que é o pai dos pobres. Que interesse ele vai ter em tirar o pobre da pobreza se ele mesmo considera que é o pobre que elege ele? Veja bem. Ele declarou que um metalúrgico mesmo que passa a ganhar acima de 5 mil reais já não vota mais no PT. Ele mesmo declarou, ou seja, no momento que a pessoa acende, ela não quer mais votar no PT, porque ela sabe o que é o PT. Se depender do PT, o pobre vai ser sempre pobre, porque ele precisa do pobre para poder ter o voto. Então, um cara que declara um negócio desse, como que ele vai querer ajudar a pessoa menos favorecida nesse país?
não vai. É claro que é duro você falar que passa fome quem quer. Isso é muito subjetivo, né? Isso não é uma verdade absoluta, nunca. Agora, a pessoa que quer viver só de benefícios do Estado, ela não vai querer fazer outra coisa mesmo, porque ela vai pegar aquele dinheirinho, vai ficar jogando bet, vai ficar ali naquelas apostas loucas deles, vai ficar dessa vida e não vai nunca ascender para ter alguma coisa a mais na vida, né? Infelizmente, você veja, o Nordeste hoje eu sou nordestino, o Nordeste hoje é a região mais rica em tudo, Norte e Nordeste. As regiões mais ricas do país ali, o verdadeiro Paraíba, porque aquele lugar é maravilhoso, o Nordeste é maravilhoso, eu sou de lá e eu vou para lá. Quando eu viajo, eu viajo para o Nordeste. Eu sou de Pernambuco e só viajo para o Nordeste, quando eu viajo, porque realmente é maravilhoso. Agora, o que seria se não fosse esse antro de corrupto que hoje domina o Nordeste e que entrou na mentalidade desse povo a ponto deles, mesmo vendo tudo que acontece lá, e tudo que poderia ser a degradação total, continuar elegendo esses caras. O Nordeste teria prosperidade de Las Vegas. Não, até mais hoje, entendeu? O Nordeste hoje. Porque Las Vegas era no deserto, né? É um país muito favorecido em um monte de coisa. Agora, eu não estou falando assim que a gente não, as pessoas têm que entender. Eu não acho que para o Bolsonaro eleito vai mudar muita coisa, até porque eles estão fazendo uma miséria tão grande no Brasil, que é para caso entre a direita, e depois eles culparem tudo pelos erros deles agora, porque a recessão, para valer, todo mundo sabe que ela vai cair para valer em cima do próximo presidente. Se for o Lula, é o Lula. Mas se for o Jair Bolsonaro, ou o Flávio Bolsonaro, será em cima do Flávio, porque ele vai ter que apertar os cintos e vai ser um remédio amargo. De novo, né? Agora, como que cabe para uma pessoa dizer que a situação no Brasil, a culpa é da direita, se o país veio sendo governado pelo centro-direita, porque MDB é centro-direita, PMDB é centro-direita, PSDB está mais que provado pelo próprio vice do Lula. Sempre foi o centro-direita. Talvez, eu diria até que Fernando Henrique foi até pior que o Lula, porque ele preparou todo o terreno de tudo que você vê agora, foi ele que começou a miséria toda. O desarranjo todo veio dele. Claro, tem o Sarney, tem todo mundo, mas ele foi o cara que pensou nesse projeto maldito que você tem no Brasil hoje, político. Mas o Lula teve tempo para fazer, e de novo, ele já está começando a prometer picanha de novo. Pô, mas e agora, 4 anos que passou? O cara aumentou um imposto a cada 30 dias. Ele criou um novo imposto, aumentou o imposto a cada 30 dias. As pessoas não tomam isso. E não é um imposto assim, ó, que você tem a Noruega, por exemplo. Como que funciona a questão? O rico, os muitos ricos, os super ricos, esses pagam mais impostos e às vezes eles até brigam para pagar mais ainda. Por quê? Porque vai beneficiar as pessoas menos favorecidas. O menos favorecido paga muito menos impostos. Então, eu sou a favor de impostos para quem tem muita grana, tem que pagar muito imposto. Funciona nas principais potências do mundo. Você vai crescer, crescer, crescer. Agora, quando você põe um imposto que o mesmo imposto que o super rico paga, o pobre vai pagar, então você não está fazendo esse ajuste. Eu sou a favor de cobrar mais impostos de quem tem mais dinheiro, não importa. Chegou num certo patamar, a partir daqui seu imposto é esse. Mas esse dinheiro tem que ser usado para benefício da população. O que a gente vê no Brasil é que batemos recordes mais uma vez esse ano, 2026, de arrecadação de impostos, e eles estão cada vez aprimorando mais para que você não consiga escapar, porque veja bem, antes de ser, tudo bem, se você pegar meu posicionamento, eu estou à direita, isso é com certeza, eu estou totalmente oposto à esquerda, porém, eu sou muito mais libertário do que as pessoas imaginam, eu sou muito mais para o libertário do que até para a direita, por isso que muitas vezes eu bato de frente com algumas coisas da direita. Tá? Agora, quando você tem um presidente que ele cria impostos que servem para... Imposto sobre remédio aqui no Brasil é absurdo. Imposto sobre qualquer bem que você vai comprar é absurdo. Sobre alimento é absurdo. Em primeiro lugar, se o cara quer proteger a sua saúde, como que ele deixa que tenha hoje... O Brasil é o país que mais cobra impostos sobre remédio, sobre medicamento. Isso é terrível, cara. Sem contar o SUS, né? Porque o SUS, claro, eu não estou culpando as pessoas que trabalham lá, porque elas fazem o que podem. Mas é uma sucata aquilo aí para atender o povo. O projeto do SUS é perfeito, como tá. Não, claro que não.
Agora, você vai tem países aí que são socialistas que deram certo, mas o modelo do Brasil é outro. Aqui, o projeto do Lula, as pessoas não entendem, não tem nada a ver com muitas coisas que são positivas da esquerda. Vamos dizer assim, quando a gente pega a esquerda, a gente pega como exemplo o quê? O Brasil. Que se ancora na esquerda da Venezuela, na que se esquerda... ancora no chavismo. No chavismo. No Fidel Castro, nessas misérias aí. Quando você pega a esquerda de outros países, o socialismo de outros países que são prósperos, mesmo na China, tudo bem, a China é um comunismo, ele é uma coisa fechada, tem ali muita coisa errada, mas você vai no país, o país é um país... É uma potência, é um que bate de frente com a América, com os Estados Unidos. Uma infraestrutura gigantesca para a maioria das pessoas, né? É claro, uma ditadura, isso aí nunca é aprovável, mas nem isso aqui no Brasil. Hoje você tem uma ditadura no Brasil, você tem mais de 1000 presos políticos, você tem um ex-presidente que não fez nada e está preso, as pessoas de bem. O cara as principais caras que ajudaram o Brasil, até em questão da questão do Haiti, lá como... e outras pessoas foram ministros de coisas que estavam combatendo o crime e estão presos. Os criminosos estão soltos. Então, é essa esquerda que eu sou contra. Claro, eu estou vendo. Agora, eu parei de ficar me degladiando na internet. Não vale a pena. O cara já tem a opinião dele, que é não ouvir. Você não vai mudar essas pessoas se elas não fizerem elas perceber as coisas como eu um dia percebi. Então, não adianta a gente ficar. Eu respeito a opinião de todo mundo, de cada um. Só não venha querer me combater na minha. Por exemplo, você falou da questão dos gays e tal. Eu já não esquento a cabeça se tiver uma mulher com outra, um homem com outro, em qualquer lugar, tendo a intimidade deles ali dentro de um limite, que eu acho que até para um casal normal tem que ter limite, né? Um casal normal que eu falei entre um homem e uma mulher, né, filho, que é o convencional. Eu não ligo para essas coisas. O que me indigna da esquerda não é essas pautas deles, porque isso aí tudo você nunca vai ter um consenso, cara. Não. Agora, o que me indigna mesmo, isso me indigna, é o dinheiro do pagador de imposto ser desviado e a finalidade não ser lícita. Pronto. Porque você fala assim, mas pegou lá, desviaram o dinheiro, porque às vezes, sei lá, se ele der a justificativa, o orçamento não deu, teve isso aqui, mas agora nós conseguimos pegar esse dinheiro e fizemos 300 hospitais de primeiro mundo para... Escola. Eu fico na minha, sou libertário, eu vou ficar na minha, eu falar, o dinheiro foi usado em propósito, tá? Onde é que tá esse dinheiro? Fizeram aqueles hospitais. Não, você não sabe para onde vai esse dinheiro, vai para bancar terrorismo, ele vai para bancar outras ditaduras na América Latina, foi para isso que serviu, um ajudando o outro, os de lá mandando dinheiro para quando eu pensava aqui, a daqui mandando para... Foi tudo para coisa errada, cara. Você tem hoje um país aí sucateado, um monte de gente vivendo sob condições desumanas, ou vivendo do assistencialismo e achando que aquilo é ótimo, porque não precisa trabalhar. Quando você fala isso, você já se deu por derrotado, a vida vai passar e você não fez nada, não construiu nada. Você não foi, sabe, a pessoa vitoriosa que você podia ser. Quantas pessoas estão aí hoje, nessas condições, com inteligência, com potencial de fazerem coisas maravilhosas pela humanidade, mas elas estão ali parasitando em cima de benefícios falsos, que não tiram ela do limbo. Isso acontece muito. Olha, pode ser a pauta do movimento LGBT, não sei o que aí e tal, pode ser cristão. O que me incomoda nessas referências que eu faço é o uso do dinheiro público. Sim. Porque o dinheiro público não tem que ser usado para isso. Eu acho que assim, as igrejas querem fazer mas a prefeitura não usa, o Estado não usa sim. Tem que usar, nem a igreja, tem usado sim, tem usado. E nós tivemos um exemplo. Eu quero... Eu não sei se você se lembra, nós participamos de uma live na época das enchentes do Sul. Você lembra? Lembro. E olha que legal. Você tem uma amizade com o Naldinho. Tenho. Naldinho... Acabei me empolgando, falei uma bobeira, ele já chamou na hora. Mas sabe o que é legal? Os dois se respeitam. E a gente vê amizades de longa data se rompendo por isso. Acabei falando uma bobagem mesmo. E assim, você fala... Porque a gente está movido no calor da conversa. E aí ele chamou, falei, você tem razão. Eu não tenho problema nenhum. E é aí que eu ia chegar. Quando o Sampa fala assim, né, eu cobro de quem eu votei.
né? Porque a partir do momento, ele falou um negócio que eu acho que todo mundo deveria guardar isso na cabeça. Você votou num cara, o cara tá te devendo satisfação. Ponto. O cara te deve satisfação. Não é isso, eu votei, não, o cara te deve satisfação. E dentro desse contexto, eu queria te fazer uma pergunta. Parece que tudo nesse governo, em termos de articulação, flui. No governo anterior, em termos de articulação, não fluía. Você acha que teve muito infiltrado atrapalhando a vida do governo anterior? Foram duas coisas. A esquerda, muito aproveitador também. o projeto da esquerda, o próprio Lula falou isso há mais de 30 anos atrás. Ele não era um projeto para ser uma coisa imediatista. Eles vieram construindo esse projeto. Isso aí levou décadas. Eles já vêm desde os anos 70 infiltrando. Eles aprenderam, porque a escola deles é a escola do terrorismo. Marx também. Mas é do Marx, esses caras aí. Então você veja que eles aprenderam como eles tinham que ter. Eles sabiam que não era pela violência, que eles não iam conseguir. Então eles foram entrando nas universidades, na igreja e tal. Quando o Bolsonaro chegou, o primeiro cara que ele teria que ter ouvido e colocado como conselheiro dele, do lado dele, o tempo todo, foi Olavo de Carvalho. E o que aconteceu com o Bolsonaro? O grande erro dele, confiou muito nos militares. Você veja que teve toda essa movimentação em quartel. Eu tinha pessoas que eu conhecia que estavam lá me chamando e eu falei, jamais, porque eu estava vendo os vídeos do Olavo de Carvalho, assistindo as palestras do Olavo de Carvalho, e que o Olavo mais alertou o Bolsonaro, cuidado com os militares. E ele acabou sendo traído por militares, hein? Começando pelo vice dele, que colocou de vice, achando que aquilo ia resguardar ele de alguma coisa. Ele colocou o pior traíra de todos. O inimigo moral lá? O Mourão. General Mourão. Mourão. Entendeu? Então você veja aqui, ele é o cara da democracia pujante, só no rabo dele, só por for. Na boa, porque não existe isso. O 8 de janeiro, lá, o fatídico, aquilo ali foi uma pior covardia que o Exército fez. E o Exército fez com as pessoas que estavam ali apoiando eles. Todo mundo teria direito, sim, de acampar em frente ao Exército. Isso aí é um direito do cidadão, é uma manifestação. Acabou, acabou. Agora, prender essas pessoas, teve gente que foi presa depois, que não estava nem lá em Brasília. Não, tem um caso simbólico tem um caso simbólico cobardes, que é o da... Né? Cobardes armados. Assim, ó, duas ponderações aqui. Sobre o Olavo de Carvalho, eu particularmente tenho algumas reservas em relação a ele. Eu sou totalmente dele. Eu tenho algumas reservas. Antes do Bolsonaro, eu sou mais olavista. Eu tenho algumas reservas, mas concordo 100% nessa questão. Eu pego, por exemplo, acho que o filho do Bolsonaro, Carlos, atrapalhou demais ele. É minha opinião. É que ele é um pouco mais radical, né? Eu acho que isso atrapalhou. Eu acho que pessoas como Carla Zambelli atrapalharam muito. Não atrapalhou, não. A Carla, não. Eu acho uma opinião. A Carla não atrapalhou, não. Na situação que ela estava ali, eu faria pior. Eu faria pior. Eu faria pior. Acho que ela foi muito branda até. Foi muito bacana. Foi muito branda. O Bolsonaro foi muito errado em culpar ela pela derrota. A culpa foi dele. Não digo claro, culpar... Tem coisas que pairam em torno da própria não digo urna. Culpar ela pela derrota, mas culpou, eu não gosto da conduta dela. Eu gostei, cara. Eu sempre achei ela mulher íntegra. Tem meu apoio total, ela. Meu apoio total. Isso que é o legal do nosso bate-papo, né? Porque assim, cara, ela não tem culpa, cara. Ela foi agredida, o cara tava indo pra cima dela, era um homem. Isso as mulheres que são da esquerda não defendem, porque elas só defendem, igual o negro, eles só defendem o negro que for de esquerda. Aí é o negro, somos todos. Né? Mulher é a mesma coisa. Uma larga a mão da outra, se você tiver com a esquerda. Se você tiver com a direita... É você que se dane. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Senhoras e tudo estão presas sendo humilhadas por uma questão de manifestação. A mesma manifestação que a própria esquerda fez, pocou fogo lá e tudo, e não aconteceu nada com eles. Foi tido como apenas uma manifestação. Já no caso da Zambelli. Não só da Zambelli, que eles querem aqui para matar ela, entendeu? Só que assim, para torturar ela. Você tem hoje no Brasil, cara, é uma coisa que se ele continuar, esquece o país. Esquece, aí você tem duas saídas. Ou você fica pagando para ver, ou você esquece por ter mais 4 anos de rua. Uma coisa que eu ia te perguntar. Você citou nesse assunto, me veio uma coisa à mente aqui, como é um bate-papo. Lei Maria da Penha. Como você vê a Lei Maria da Penha? Agora está tendo uma polêmica, né, que é essa questão aí que parece que não... Algumas mulheres usam isso de uma maneira negativa? Sim, né? Isso a gente sabe que tem, né? Vingativa e tudo, né?
Acho que tem que, realmente, né, cara, o que acontece ultimamente? A esquerda que está no poder. E a Tati, acho que ela ficou até enquanto o Bolsonaro estava, quem mandava era a esquerda, né, através do judiciário lá do STF. Que ali é um tribunal de esquerda, em 80%. E de militantes, né? A maioria deles militantes, né? E conhecidos, né? Até comunista tem lá dentro. Então, credibilidade zero, né? A nível de imparcialidade. Agora, o que está acontecendo com o feminicídio atualmente? Batendo recordes. Então, quando você tem um presidente, mais uma vez ele, abrindo a boca para falar que violência contra a mulher está errado, a não ser que você seja corintiano, porque ele é corintiano, é claro, ele tentou fazer uma piada lá, tal, uma coisa totalmente de mau gosto, e ninguém falou nada. Entendeu? E ele falou, não, bater em mulher pode, a não ser, a menos que você seja corintiano, não pode, não deve, mas a menos que você seja corintiano. Agora eu vou fazer uma pergunta bem daquelas, né? Já nos identificamos aqui, sabemos que somos de direita, sabemos que gostamos da família. Você não acha que o Bolsonaro também tinha algumas falas machistas nesse aspecto? Falava umas coisinhas que pode ter influenciado um pouco. Mas o próprio nisso. Lula, quando fala, igual eu acabei de falar, ele foi infeliz porque ele estava falando de uma coisa séria e fez uma piada. Mas esses caras, você tem que entender uma coisa. Você fala de Lula, fala de Bolsonaro. Infelizmente, às vezes eles esquecem o papel deles e acabam falando besteiras muito mais por aquela coisa do cara mais antigo. Eu tenho 60, tá. Aquelas brincadeiras que a gente tem, que não é uma... Talvez hoje em dia não cabe mais, até porque mudou as gerações, as cabeças têm que mudar. E às vezes você que é mais antigo, acompanhar isso é mais difícil. Então, muitas vezes eu relevo o que o Lula fala, embora eu achei que essa fala dele foi muito forte, porque ele estava tratando de um assunto muito sério, que é a questão da Você acha que pode ter sido um erro? Não foi mal, não foi o que ele quis dizer? Não é uma coisa que o cara fala, é mesmo ele. Tipo aquele lance do Bolsonaro lá, quando ele falou, as meninas lá pintou um crime, ele usou a palavra errada. Mas acontece que ali também, mas ele foi tirado do contexto. Se você pegar o contexto, não tem nada a ver com o contexto que foi usado. Entendi. Não, o Bolsonaro é tiozão, ele fala aquelas piadas dele que só ele ri. Aquelas piadas sem graça dele que só ele ri. Sabe, meus caras são antigos, é igual a gente, cara, que é mais antigo, que já passou dos 50, já passou dos 60. A gente viveu outra geração, cara. Viveu uma época que a gente dava risada com o Lafon. O Lafon era amado por todo mundo. Querido, você dava risada das brincadeiras de Jô Soares e Capitão Zacarias e Mussum. A gente é de uma época, cara, que não tinha esses mimimi. Você tinha a Rogéria, ela era tratada como uma mulher sem precisar falar nada. Todo mundo sabia que não era uma mulher na concepção do nascimento como mulher. E você tinha um respeito pela Rogéria. Absurdo. 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 O próprio Lafon era amado por todo mundo. E outros, Sião Macalé e outros, que eram amados. Clodovil era amado, eu era fã do Clodovil. Cara, tive a honra de ser entrevistado artistas pelo porque o Clodovil falava, olha, esse artista, ele colocava no programa dele lá. Sabe? Então, assim, não tinha esse mimimi, entendeu? Então, hoje em dia, quando você vê esses caras falando, às vezes eles esquecem também, né? Então, não é que é legal, o Bolsonaro falava muitas coisas ou não, mas você paga para você pensar com a cabeça do cara que é antigo, eu falo, cara, mas era assim mesmo. Era assim. Então, eu acho que não é o que o cara fala, é o que ele faz, pô. O que ele faz? Veja bem, a questão do feminicídio. Você não precisa ter uma lei para proteger as mulheres, na minha opinião. Você precisa ter uma lei, e lei que funcione, dura, para o assassino, independente de quem ele queira matar. Que seja cumprida. Se você tem lei dura contra o assassino, ele vai matar a mulher, ele vai ser, pode até por um agravante se quiser. Agora, não adianta você fazer leis para proteger a mulher, só a mulher. E não fazer cumprir as leis que existem. A sociedade concordo. no qual a mulher está inserida. Concordo. Então você tem que fazer leis que funcionem. Então, agora, quando você vai propor qualquer coisa para a esquerda voltar junto com a direita, eles nunca estão juntos, pô. Por exemplo, a castração química, eles foram contra. Eles defendem que não presta. Agora mesmo, tem um monte de coisa. Agora foi para baixar o IPVA. Precisava dos votos da esquerda para poder ser aprovado logo no plenário ali.
Eles foram contra baixar o imposto de IPVA. Agora, por quê? Imposto é crime no Brasil. O imposto no Brasil é criminoso. É como eu falo. Você paga 2 vezes. Você paga quando recebe. Você sabe o que está acontecendo com as empresas agora, né? Você faz a declaração de renda da empresa, você ainda tem que mandar a declaração agora do imposto de renda, você tem que fazer um segundo informe. E como eu estou falando. Enquanto isso burocratizando. Eu não me importo. Sim, não, mas... Pode cobrar imposto à vontade, mas mostra para onde está indo o dinheiro. Porque quando a gente olha com a saúde, quando a gente olha para a saúde, para a segurança pública, quando você olha para o transporte, quando você olha para o Brasil de um modo geral. Sucateado. Pronto, tá indo dinheiro. O problema não é o que você paga, ainda mais como eu falei. No Brasil tinha que funcionar como na Noruega. Imposto sobre o super rico, sobre o rico. Quanto mais você fosse crescendo de camada, maior a sua alíquota. E quanto menos você tiver, menor. Porém, o principal para a pessoa que vive em uma condição desfavorável é você facilitar a vida dela. E você facilita através de quê? Primeiro, a partir do momento que ela tem um certo tipo de renda, pagar menos sobre remédio, sobre tudo. Então, eu não sou contra você ter imposto, desde que o dinheiro seja usado. E o que a gente vê é que, com a esquerda, esse dinheiro é muito menos bem usado. Agora, se você perguntar para mim assim, mas e o Bolsonaro é de direita totalmente? Não. Eu não vejo o Bolsonaro como um cara ideal da direita. Eu sou bolsonarista porque, para mim, foi o primeiro cara que enfrentou o sistema. Então, para mim, não é nem a figura do Bolsonaro. Você acha que ele não mas o enfrentamento ao sistema. Você acha que ele não é totalmente de direita ou ele é um cara que está cansado, como ser humano cansado? Ele não é um cara totalmente de direita. O que o Bolsonaro não é ser de direita, porque, na minha opinião, ele é muito assistencialista. E quando você fala de assistencialismo, você é contra totalmente o assistencialismo, as pessoas vão entender assim que, então você é contra ajudar o pobre. Não. Eu acho que quanto mais assistencialismo você cria, mais cômodo fica para as pessoas não quererem sair daquela situação. Você é favorável a dar estrutura para a pessoa trabalhar. A dar estrutura para o empreendedor, para que o empreendedor gere empregos e menos burocracia trabalhista. Quanto mais direito trabalhista, menos emprego. A pessoa ela tem que ter o direito de debater. Eu vou contratar um funcionário, ele vai ganhar mais porque ele tem mais capacidade que outro. E assim vai. E eu vou pagar mais isso num acordo eu e ele. Quanto mais benefício você tira, até porque o benefício trabalhista, ele é tirado do próprio trabalhador e é tirado 2 vezes mais, porque no final das contas, o governo quer a parte dele só. Esse papo que ele cria aqui, cria ali, é para tirar dos 2 lados. Ele não está ajudando ninguém, na verdade. E o trabalhador acaba ficando sem emprego. Cada vez menos você tem mais gente, e ainda mais agora com a IA. Então você veja que não existe, dos 2 lados, não existe uma questão muito visando isso. Porém, na minha opinião, o lado mais que trabalha melhor o dinheiro do contribuinte são os candidatos da direita. E não são todos, porque você tem muita gente aí, como Caiado, que, segundo os goianos, fez um ótimo governo até, mas que para mim está longe de ser de direita. Porque um cara que faz acordo com escusos, com esse pessoal, essa turma que tem aí do próprio STF, ou que passa um pano, não assume uma posição, para mim esse cara não é um cara direito, entendeu? Então, é isso que minha cabeça, assim, como eu falei, eu sou muito mais libertário do que de direita até, se eu colocar. E tanto que eu não considero. Agora, eu acho que quando você se propõe a bater de frente com o sistema e você é político, você vai ganhar o meu respeito sempre, entendeu? Vai ganhar sempre o meu respeito. Então, quem decide quem vai ser o presidente do Brasil? O Centrão, cara, infelizmente. E o Bolsonaro sempre falou que ele é. E quando você articula com esse tipo de gente aí, cara, você já está se juntando a eles. Então, eu bati muito de frente com o Bolsonaro e com o Tarcísio também. Eu vejo que o Tarcísio me bloqueou. E eu voto nele, eu vou votar nele. Mas eu vou cobrar, cara. Eu vou cobrar de você, eu não vou jamais lá na página do Lula xingar ele. Você não vai ver eu entrar na página do Lula e xingar ele. Sabe por quê? Eu não esperava nada dele mesmo e ele está entregando exatamente o que eu esperava, nada. Eu também vou votar no Tarcísio. Então, veja bem, eu jamais vou votar no Haddad. O Haddad foi prefeito em São Paulo e o Haddad perdeu quando ele tentou se reeleger
Ele não foi reeleito. E quando ele tentou se reeleger, ele perdeu para votos nulos e brancos, cara. Para você ver como foi péssima a administração dele. Cheia de falhas, corrupção, de tudo. Como que um cara desse vai ser governador em São Paulo? Você acha que... Não, cara. Você se lembra do governo da Marta? Como você classifica o governo da Marta? Acho que foi mais ou Aí menos. é uma coisa para paulistana. Foi aqui, mais ou porque- menos. É. Acho. Então, ela criou aquele negócio do céu lá. Achei legal, cara. Aquilo foi bacana, né? Teve governo ainda tinha, já teve aí, né? O governo dela foi um governo equilibrado até, na minha opinião, né, cara? Claro, tem essa questão identitária, de pauta, que ela sempre incentivou, mas isso, como eu te falei, não me afeta, cara. Eu não tenho problema nenhum com esse tipo de coisa. Quer fazer igual você falou, não usa o dinheiro público, tá ótimo. Agora, eu não tenho problema nenhum com nada disso, sabe? Isso aí não me... Essa questão da família, para mim, eu protejo a minha família. Agora, cada um tem que proteger a sua. Agora, tem coisas que não tem mais como. A internet está aí, né, cara? Ela está escancarando tudo. Por mais que você queira esconder de alguma coisa, eles vão acabar descobrindo e vão entender o que é certo, o que é errado. Eles vão ter que aprender também, né? Mas é difícil, cara. Você tem hoje um país totalmente dominado pela esquerda em todos os âmbitos. Na imprensa, nas universidades, pelo pensamento esquerdista, pela ideologia, né? Então, é difícil você mudar isso. Vão se passar décadas e não vai mudar totalmente. Agora, eu não quero que mude o mundo e que o mundo seja moldado ao que eu penso. O que eu quero é simples, cara. Que eu pague o imposto e veja o dinheiro do imposto sendo colocado a benefício dos menos necessitados, que é o SUS. Se o SUS fosse bom, eu não precisaria pagar um plano de saúde caro quando eu pago para minha família. Se as escolas públicas fossem boas, eu não precisaria pagar a escola pública, então, veja bem, escola particular. Veja bem do que eu estou falando, cara. Eu estou falando de uma coisa que, se for bom para todo mundo, porque todo mundo está pagando imposto, vai ser ótimo, cara. Porque, veja bem, imagina hoje as escolas públicas no nível da Europa, no nível dos Estados Unidos, do nível do Paraguai. Pô, mano, você teria aqui uma maravilha, porque eu não ia precisar... Olha quanto eu ia economizar. Paraguai tá legal, hein, cara? Tá legal. Paraguai tá Eu legal. cogito totalmente. Sabe, então, são essas coisas que mais me interferem. Agora, se o cara pega o outro, se a mulher pega, eu não ligo pra isso. A minha cantora, ela tem lá a vida, eu tive cantoras cantando com sapato, são de esquerda, não tô falando que essa não se posiciona, mas ela tem uma pessoa que é, sabe, igual a ela, se trata bem. São tem um pessoas, carinho né? por ela, sabe, isso eu não ligo pra isso. O que mais me preocupa É o uso com indevido relação- do o recurso. uso indevido do recurso público. É o que mais me ferra, a corrupção. Tirando isso, cara, podem fazer o que quiser, não tem problema, não me afetando. E a segurança pública, né? A segurança pública. Quando você tem segurança, você tem boas escolas e você tem o Estado interferindo menos, você tem saúde pública boa, de qualidade. Aí você tá Pode- construindo uma grande o Lula. nação. Eu gostaria de estar aqui hoje falando, rapaz, olha, Me surpreendeu sempre positivamente. mas o Lula me surpreendeu nesse governo de um jeito que eu não tenho jeito, eu vou votar nele, eu quero que ele continue. Eu adoraria estar falando isso, mas é impossível para mim, diante disso que eu estou te falando, o mau uso de dinheiro público. Para onde foi tanto dinheiro? Então, assim, é isso. Então não adianta os esquerdistas virem atacar, virem falar, porque ele nem sabe. o que Não eu penso. precisa, É. porque eu acho que atacar, assim, você é Ah, muito, mas eles fazem isso, você é eles muito fazem. coerente no que fala. A gente, Eles fazem isso, não assim, tem... ó, Para eles a coerência é somente apoiar pessoal, eu pela vi, ideologia, entendeu? eu vi um debate, eu vejo uns debates de vez em quando, que, aliás, eu nem promovo e nem participo. Porque são pessoas que elas chegam e sentam à sua frente com duas pedras. O que eu acho é que essa doutrinação em universidade, em escolas públicas, isso precisa acabar. Urgente. Não vai. Urgente, Não mas vai. deveria, porque, Não olha... vai nem se o Flávio Bolsonaro vencer. Porque hoje você vê, a USP é o diretório do PT, né? Então, isso é muito sério. Mas tem Eu muito acho- jovem despertando aí, viu? Porque porque- chega uma hora que você desperta, cara. Eu acho que ter filho é uma das coisas que mais faz as pessoas despertarem. É um momento mágico que a pessoa tem que virar a chave, cara, porque senão ela tá perdida. Você tem que ter um país melhor, não é para você, cara, para quem você vai, porque você vai constituir família. Primeiro, eles querem destruir a família, mas quando a pessoa constitui e tem o dela, ela vai querer proteger. Aí ela já vai ver. Você não viu agora o caso desse rapaz aí, que ele é comunista, ele tem um canal dele, o canal dele é muito forte, estava monetizando bem.
os comunistas se juntaram e falaram, agora nós vamos ter que dividir aí esse negócio aí que tá dando muito lucro. Ele foi o primeiro que bateu de frente, e é comunista. Você veja a hipocrisia, né? O cara vira e fala, não, pô, e eu vou viver de quê? Eu vivo desse dinheiro. Faço o que eu falo. Quando mexeu no bolso dele, ele tremeu. Então, pois é. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Veja bem, cara, eu sou um cara que eu não preciso que me fale quem eu preciso ajudar, não preciso que o governo fale para mim, eu faço por mim, cara. Eu sou, dentro do meu ambiente de trabalho, eu já sou assim, sabe? Eu valorizo quem se esforça, eu valorizo dentro do ambiente de trabalho. Uma coisa já é uma espécie de socialismo bom exemplo. Isso eu acho que é uma coisa que tinha que ser replicada por muitas pessoas, do conhecimento público. A gente que está perto sabe também, por exemplo, que você fez pelo Ricardo e faz, você e o Sampa Crio em grupo, si. Né? O grupo. Eu falo você porque você que está aqui hoje. Mas não é uma das... não, cara. Mas por todos. Eu sei, todos, eu cara, conheço e acho que muitas... Olha, é um exemplo de que você faz aquilo que você fala. Porque não adianta, tem muito cara que fala uma coisa, chega lá e faz outra, não adianta você defender o comunismo, na hora que vão mexer no teu canal para poder dividir o pão, você vira e fala que não. Você vê esse partido novo que os meninos montaram. Como é que vai ser isso aí? Esse partido novo que os meninos montaram aí, o tal do Missão. Aí não sabia nem que eu descobri que o nome era Missão por causa dessa falcatrua que eles fizeram com o Flávio Bolsonaro. Aí tem o candidato deles, eu também não sou de falar mal de ninguém não, mas isso eu vou falar pra vocês, gente, pelo amor de Deus, né? O Renan? Não dá, cara, não dá. Eu vou falar uma coisa... Fala que é de direita, você quer apostar que no segundo turno ele vai apoiar o Lula? Eu vou falar um negócio pra vocês, esse cara, eu vou falar uma coisa só, esse cara... Ele foi processado por estupro. É mesmo? Opa! Aí ele foi... Já foi comprovado? Porque tem muita gente sendo processada sem prova, né, cara? Ele foi sabatinado. Aí ele disse, não, depois a moça mesma disse, eu tive um relacionamento com ela, tive uma relação, depois ela mesma disse que não deveria fazer, tal, não sei o quê. Não acompanhei nada dele. Aí você vai falar, tem gente que, eu mesmo falei isso, tem gente que é acusada injustamente, tem o próprio Neymar, se não tivesse filmado, estaria numa enrascada. Tem um jogador agora do Atlético Paranaense também está passando pela mesma situação. Mas demanda atenção. E uma coisa também, o cara não tem uma experiência administrativa em nada. Então, assim, o cara não quis dar um salto assim, não, vamos fazer aí, vou ser vereador, vou ser deputado, eu ouvi o questionamento da jornalista, foi fantástico. Ela falou, você quer entrar na empresa e já quer ser o CEO. Esse partido aí, desde o MBL, para mim é tão irrelevante que eu nem levo em consideração. Na verdade, hoje eu só levo em consideração o Lula e o Flávio Bolsonaro nesse momento. Eu não levo nenhum outro partido em consideração. Para mim, eles são todos... Cara, eu posso Agora, até... o Pablo Marçal também está saindo candidato. Eu não levo nada disso em consideração. E você sabe que para prefeito, eu comecei apoiando o Pablo Marçal, né? Aí depois não teve jeito, eu realmente votei num prefeito que está fazendo um bom trabalho aqui em São Paulo, que é o Nunes. Mas eu apoiei o Pablo Marçal pela questão do empreendedorismo dele. Mas nesse momento, jamais eu faria isso. Até cheguei a ficar muito marçalista, porque eu acho que ele é muito bom orador, ele é um cara que é bem... Collor também era. Collor também era, tem essa também. Collor também era. Só que o Collor eu nunca confiei, né? Eu nunca confiei. Mesmo naquela época, naquela época eu não ia confiar no Collor mesmo porque eu era petista. Então eu já estava com o Lula. Eu cheguei a uma vez ter que correr de um showmício por defender o Lula. Eu estava no showmício e a gente foi chamado, e eu cheguei lá, na verdade eu fui chamado para fazer um show. O cara que vendeu o show não falou nada para mim, então ele só deu dinheiro com o McDonald's, só dava dinheiro, o dinheiro foi em 1989 ali para 90. Eu era muito petista, eu era muito lulista, eu não sabia o que era PT direito, eu não sabia o que era esquerda. Você defendia o Lula? Primeiro que eu era canhoto, achava que eu tinha que ser esquerda porque eu estava junto com os canhotos. Então eu era seu canhoto, você canhoto, você de esquerda. Pra você ver a cabeça. E eu gostava dessa questão do sindicalista, do cara que veio lá de baixo, que ia chegar e mudar. Já tinha aquela questão do presidente polonês na época também. Leska, né? Que ganhou lá, e eu achava isso bonito, porque a própria Globo já exaltava esse tipo de vitória. O cara que quase acabou com o país lá, né? Tanto que hoje é proibido a esquerda praticamente lá. Então o que acontece? Eu tava nessa. E aí quando chegou no show, cara, lá no meio da periferia e tal, eu descobri que o palco era um palanque do Lula. Não,
Do Lula não, porque eu era, Você eu era era lulista. do adversário. Quem Do que era o Collor. adversário? Do Collor. Pô, do Collor. Collor. Rapaz, eu tava fazendo show, aí eu não aguentei, mano. Primeiro que, sabe, eu não tava me sentindo bem. Aí eu olhei assim, no final eu falei assim, ó, tô aqui fazendo show aqui, beleza, mas já vou falar pra vocês, eu vou votar no Lula. Eu mandei essa no palco, cara. Eu tive que sair correndo, cara. O cara já saiu, já começaram a atacar coisa. Eu nunca passei por isso, cara. Você tá louco. Naquela época, a gente fala que hoje é radical. Mas Naquela tinha umas coisas época, radicais e era também. direita, cara. E era considerado direita. Eu saí a milhão, cara. Lula, o Collor falava bonito, mas Então. aquele lá tirava a meia sem tirar o sapato. Você Era entendeu o que liso. acontece? Aí foi um miserável, né? É. E aí, quando acontece o confisco, quando acontece todo aquilo, eu falei, eu não tenho dinheiro, se dane. Eu não esquentei a cabeça. É pensamento do pobre. Porque o que acontece? Não me Como afeta. não vai me afetar? Fui o primeiro a ser afetado. Primeiro que eu estava procurando emprego, aí que eu não conseguia mesmo. Primeiro que o disco do Sampa Crio ia ser lançado, não foi. Porque, como ele confiscou o dinheiro, o Carlinhos, que era dono da Cascatas, não tinha mais dinheiro para prensar o disco. E a gente teve que esperar mais 6 meses. Te impactou diretamente. Aí eu comecei a entender, peraí, O que acontece, o pau que dá em acontece? Chico, dá em O Francisco. que acontece lá em cima vai atingir primeiro quem está embaixo. Então não adianta você atacar o rico, porque o rico que faz a estrutura andar para poder você também ter chance de ficar rico. Por isso que ele falou, Entendeu? por isso que ele falou da Noruega. Um país cada vez mais rico, ele não fica rico só para um pequeno grupo. Não, eles Ele brigam fica- para pagar mais imposto. Ele fica É. próspero. Eles brigam para pra pagar todo. mais imposto. Então, Tem país aí pros- socialista que briga por isso. Prosperidade. O protesto é o contrário, queremos mais imposto, porque eles sabem que aquele imposto vai dar a tranquilidade que ele precisa, porque as pessoas vão ter segurança, vão ter boas escolas e saúde. E Prosperidade. eles também não vão precisar pagar. O que acontece? Se no Brasil fosse assim, seria ótimo. Só que aconteceu esse episódio. Aí você veja, aí eu comecei, a entender, né? Até eu votei no Lula enquanto ele não foi eleito, primeira vez. Quando chega aquela questão, começou ali aquela questão toda do prefeito de Santo André, do prefeito de Campinas, e eu via, mas o que está acontecendo? Aí eu já ouvia falar do mensalão. Aí eu já comecei aí já tinha uma internet, aí apareceu lá um vídeo de Lula junto com o Zé Disseu, com o José Genuíno ali numa reunião ali obscura, onde o Lula aparece e o José Genuíno dá uma comida nele e fala, sai daqui, rapaz, trata ele como um moleque, ele era o presidente. Estão filmando, não estão? Então, toma cuidado, esse negócio não pode... ali, aí eu falei, putz, mano. Aí começou a minha decepção. Aí a coisa foi andando, você ainda tinha uma mídia ainda não vendida, entre aspas, que denunciava de verdade. E aí eu comecei até que surge o Olavo de Carvalho, eu comecei a ver algumas coisas que eu falava, esse cara tá falando coisas que eu penso que é isso mesmo. Então, aí chega o Bolsonaro. Já tinha o Enéas, né? Vamos lembrar aqui que já tinha o Enéas alertando para muita coisa, mas como que o Enéas era tratado? Como um maluco. O Enéas, eu acho que... Foi o primeiro entre todos a enfrentar e falar as verdades sobre o O sistema. Enéas é um cara íntegro, genial, com marketing péssimo. Não, e uma época que, você tinha ali, a gente achava tudo engraçado, ele ia no Jô Soares, sabe, e aí o Mandomé, né, aquele personagem que ele criou, então todo mundo tirava o cara de comédia. No final a gente vê que ele foi o primeiro grande presidente que o Brasil infelizmente não teve. é Embora verdade. tinha uns pensamentos ainda meio controversos, né? Algumas coisas que eu acho que hoje não ia funcionar. Mas foi o primeiro. Aí vem o Olavo de Carvalho. Quando chega o Bolsonaro, aí eu falo, agora eu estou representado. Quando ele tomou a facada, aí cabe na minha dúvida. Você veja que a minha virada de chave totalmente, porque nesse meio tempo, eu cheguei a votar na Marina, cara. Achando que a Marina era opositora não da esquerda, mas do Lula. E não era. Então, assim, você veja que não foi fácil para mim também. Não foi uma virada de chave. Não é uma virada de chave tão fácil você mudar de posição. Você ser de esquerda e simplesmente. Precisei de uma pá de. Mas é louvável, você é um ser humano que entende que o mundo evolui. E não que tinha a ver com ter mais dinheiro ou menos, não, porque nos anos que o Lula e o FHC foram presidentes, eu prosperei. Mas isso não é. Nós estamos falando de ideologia. Eu estou falando de não pensar só em mim. Sim. Não adianta eu pensar só em mim. Então, imagina para um jovem desse, que tem essa cabeça, para ele virar essa chave.
quando ele está ganhando algum benefício que ele acha que é muito. Igual tem gente que comemora quando recebe um Bolsa Família. E vai gastar tudo no Bet. Então o que acontece? Não é fácil essa virada de chave, eu sei disso, cara. Então a gente hoje vê essa juventude aí totalmente desse jeito, ainda é todos, é claro, mas uma grande parte deles. É por isso que eu admiro muito quando eu vejo um jovem que já despertou, que já se ligou, que já entendeu na faculdade o que estava acontecendo. Eu admiro muito. Agora, eu sei que não é fácil virar a chave, cara. Agora, o que eu não estou fazendo mais hoje em dia é ir na minha rede brigar, porque eu sei que no meu show vão muitos esquerdistas, no show do Sampa Crio. E não é todo Sampa Crio que é de direita, né? Eu sou de direita, mas uma parte não é. E a gente, entre nós, nós nos entendemos. A gente não discute política entre nós. O que mais é chato sou eu mesmo, mas os outros nem pum, não estão nem aí, ou simplesmente são de esquerda. E você ser de esquerda não te torna uma má pessoa. Não. A ideia Até é porque somos brasileiros. Eu nunca me achei uma má pessoa. Somos brasileiros, né? Somos irmãos, a gente só quer O que prosperidade. acontece? Cada um quer o melhor para o Brasil do seu ponto de vista. Eu tenho o meu. Agora, eu não bato de frente com... Outro dia chegou uma menina com a camisa do Lula e veio tirar foto com o grupo e me abraçou. Com a camisa do Lula. Aquela camisa vermelha que tem ele preta assim. Aí o pessoal foi olhando para mim achando que eu não. Tirei a foto com ela. Aí depois dessa foto foi publicada, ela foi lá e marcou, eu fui lá e republiquei nos stories. Pra quê, bicho? Eu fui xingado por um monte de gente da direita, cara. Ele diz, você tá bem, já se vendeu, você tem... Não, ela é foda. A mesma ela coisa tá com a camisa, eu vou fazer o quê? Vou expulsar ela? A mesma coisa que você ir no jogo da seleção com a camisa verde e amarela, um cara da esquerda brigar com você, porque você tá usando a camisa da seleção. Outra coisa também que aconteceu, cara, no dia da gravação do DVD da gente em Guarulhos, tava tendo uma convenção do MST, e o MST é o braço da esquerda forte, né? Sabe o que aconteceu, cara? Eu tava no hotel lá e uma parte dessa galera tava no mesmo hotel. Aí eu tava chegando com a minha esposa para entrar, para fazer o check-in, porque a gente ia dormir lá, ia só tomar um banho lá no hotel para ir para gravação, não ter que voltar para São Paulo, Guarulhos, né? Horário de rush, e chegar cedo no local da gravação do DVD, isso de 38 anos. E aí eu vi um monte de gente com bandeira do MST e com camisa do MST, boné e tudo. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Alguma manifestação, né? Daqui a pouco uma menina me viu no bolo deles e ela veio correndo, cara, para cima de mim. Eu falei, pronto, descobriu que eu sou de direita, que eu sou quando o Bolsonaro vai querer me bater. Nada, cara. Ela chegou me abraçando. Eu até tomei um susto assim, ela nem esquentou que eu tava com a minha esposa, nada. Ela, ai, que eu sou fã, e começou a chorar com a camisa da MST, bonezinho da MST. Aí você acha que eu vou destratar? Não. Nunca. Não, vem aqui, vamos tirar foto. Mas é da tua educação. Eu perguntei para ela se estava tendo manifestação. Eu tratei bem, cara, porque, pô, mas as pessoas gostam. Eu jamais vou destratar, como eu vi aí, artistas destratando bolsonaristas, cara, como aconteceu com aquele cantor lá, não sei se foi o Skank, foi aquele que era do Titãs lá. O Arnaldo. Não, teve o Ira também, né? O Nazi do Ira. Bandas que a gente admirava, cara. Eu admiro, ainda gosto das músicas, mas... Porra, mano, aí você vê o cara, mano, falando que se for bolsonarista, se for de direita, vai embora. Mano, você não faz isso com o seu público, cara. Você tem que respeitar. O Nazi, acho que o Nazi estava cansado naquele dia. Todo mundo não estava cansado, não é possível o cara falar um negócio ele é assim daquele, mesmo. Né, tem caras que são assim, cara. Eles não têm cabeça, não pensa. O cara vai, mano, faz um negócio desse. Eu jamais vou fazer isso com quem for de esquerda no meu show. Não, eu vou receber todo mundo, se vier com camisa, Eu não vou me importar com isso, porque ali eu sou do grupo e o grupo não tem ideologia, o grupo não tem lado, o grupo é o grupo. O grupo é música, o grupo é a nossa cultura, é a nossa letra. Agora, eu, enquanto cidadão... Pessoa singular é a sua opinião. Enquanto cidadão, não adianta falar que está decepcionado comigo que vai perder tempo. Eu vou sempre ter minha posição, porque se eu não decidir por mim, alguém vai decidir. Quem não cuida da sua vida é cuidado. Sampa, cara, a gente sempre ficaria... Você vê que a gente fica horas falando, né? Eu queria que você deixasse um recado pro jovem, uma dica pro jovem, como ele poderia fazer hoje para tentar
ser um cara isento e tentar colher informações de uma maneira imparcial para ele aí sim ter acesso, poder no presente formar uma opinião mais coerente, não só da política, mas de qualquer setor da vida. Primeiro desligue, né? Resete e ouça os dois lados. Vai ouvir os dois lados. Vá procurar se informar pelos dois lados. Não por aquilo que a faculdade só, o professor, aquele teu amigo de esquerda ou o artista que é muito influenciável, queira passar para você. Nem queira ouvir o que eu falo. Vá ouvir as pessoas outras, as pessoas especialistas em política, os economistas. É sobre você, porque você é jovem. O Brasil vai ser muito mais seu daqui para frente do que meu. Eu tenho 60 anos, pô. Tá bem pra caramba, molecão. A minha família vive em média 76, 78, não passa de 78. Eu tenho o DNA da minha família, eu não me importo o que tem aqui antes. Mas eu quero deixar para você, o que inclui a minha filha, que eu tenho uma filha de 6 anos, um Brasil melhor. Então, se você está vendo hoje idosos presos por esses canalhas que condenaram eles não estavam lá brigando por eles não, pô. Eles já estão aí na última etapa da vida. Eles estavam brigando por vocês. Então procure saber por que eles estavam brigando por vocês ali. Mas eu não pedi. Você não pediu. Eles querem fazer isso de coração. Pessoas com bíblias, idosas, pessoas que morreram dentro de uma cadeia sem nunca ter passado sequer numa porta de delegacia. E estão presas lá sendo torturadas diariamente. Por que as pessoas estão fazendo isso? É por elas. A maioria deles tem mais de 40, 50 anos. E alguns têm 70, 75 anos condenados por esses canalhas. Apenas abusivas, são canalhas. Os que condenaram eles são canalhas. Tem gente condenada a 30. Esse povo vai prestar conta. Tem gente condenada a 30, 40 anos. Esses canalhas que condenaram eles vão prestar conta. A moça do batom lá foi condenada. Os que armaram, eles vão prestar conta. Então procure saber. Eu me lembrei agora, para encerrar, de uma frase, né? Que homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis constroem homens fracos e homens fracos constroem tempos difíceis e assim vai. Sampa, puta cara, ó, muito obrigado. Sempre bom bater esse papo contigo. Teremos outros. Né? Esse bate-papo nosso vai ficar no Spotify, na Prime e no Play Plus da Record. E logo no nosso Café com Jaime tá lá com o auditório, você sabe, né? O Sampa Crio, ó, deixar um abraço pro Leandro Twin. Eu gravei com o Leandro Twin. Ele até mandou um vídeo que eu esqueci de mandar pro Sampa, viu, Leandro? Depois eu vou caçar aqui. Ele. Leandro, eu estou sempre assistindo os vídeos dele aí, são muito bacanas. Um dia eu vou sequestrar o Leandro, nós vamos num show do... Só que é o seguinte, não é... O Leandro é roqueiro, sabe? Roqueiro? Só que é o seguinte... vão muitos roqueiros. Só que, ó... A gente com a camisa da Iron Maiden, do AC/DC veio o Sampa Crio, pô. Pra ir no show do Sampa Crio comigo, tem que ser como lá no interior. Acho que o último show que eu fui lá foi no interior, que você foi lá... Eu fico lá no povão, na frente ali, vibrando, porque... E tô ensinando, ó, o nosso querido staff aqui já tá aprendendo, já tem uma que ele coloca baladas e romance, já começou já bem. Sabe. Gente, obrigado, Sampa, você sabe que você é um querido, muito obrigado por sempre me atender, gente. Um beijo pra vocês e eu queria isso, deixar aqui um pouco do perfil do cara que eu admiro, com essa troca de ideias, e é o nosso Café com Jaime de hoje. Abraço, gente. Um abraço.